Seja muito bem-vindo ao canal Filhos da Virgem Maria. Meu nome é Maria Ocilene, eu moro na cidade de Blumenau, Santa Catarina. E hoje venho trazer para você essa novidade, que é o áudio do livro Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. Por que eu gravei esse áudio? Amados, eu já tentei mais de 4 vezes. Acho que é a 5ª vez. E sempre acontece uma coisa que eu não consigo dar o passo para frente. Mas dessa vez não vai acontecer nada, porque pela graça de Deus estou dentro do coração da Imaculada Conceição de Maria. É ela que vai me proteger neste tempo. Eu quero pedir a sua intercessão para que juntos possamos vencer essa batalha. Acompanhe comigo. Este áudio é dedicado a você. Se por acaso você tem essa dificuldade, reze junto comigo. Eu rezo para você, você reza para mim. Um beijo no seu coração. Salve Maria! O sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da vossa consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Página 160. A coroinha da Santíssima Virgem. Segunda prática. Rezarão todos os dias de sua vida, mas sem a isso se obrigarem. A coroinha da Santíssima Virgem. Esta compõe-se de 3 Pai Nossos e 12 Ave Marias, em honra dos 12 privilégios e grandezas da Santíssima Virgem. Essa prática é muito antiga e fundamenta-se na Sagrada Escritura. São João viu uma mulher coroada de 12 estrelas, vestida de sol, e tendo a lua debaixo dos pés. Apocalipse 12, versículo 1. Segundo os intérpretes, essa mulher é a Santíssima Virgem. Havia várias maneiras de recitar bem essa coroinha, e seria demasiado longo mencioná-las. O Espírito Santo as ensinará aos que forem mais fiéis a esta devoção. Entretanto, para rezá-la em sua forma mais simples, dir-se-á ao começar: dignai-vos conceder-me que vos louve, ó Virgem Sagrada. Dai-me virtude contra os vossos inimigos. Em seguida, reza-se o credo, depois um Pai Nosso, 4 Ave-Marias e um Glória ao Pai. E novamente um Pai Nosso, 4 Ave-Marias e um Glória ao Pai. E assim por diante. No fim se dirá: sobre a vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Não desprezei as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Uso das cadeiazinhas. Terceira prática. É muito louvável, muito glorioso e útil para aqueles e aquelas que assim se fazem escravos de Jesus e Maria, que usem umas cadeiazinhas de ferro. Estas ser-lhes-ão um sinal da sua escravidão de amor, e serão bentas com uma bênção própria. Estes sinais exteriores não são, na verdade, tão essenciais, e uma pessoa pode passar bem sem eles, embora se tenha abraçado a esta devoção. Mas os escravos de amor sacudirão as cadeias vergonhosas da escravidão do demônio, a que o pecado original e talvez os pecados atuais os tinham conduzido. Por isso, não posso deixar de louvar aqueles e aquelas que se sujeitaram voluntariamente à gloriosa escravidão de Jesus Cristo, e se gloriam com São Paulo de estar em cadeias por amor de Jesus Cristo. Efésios 3, versículo 1. Estas cadeias são 1000 vezes mais preciosas, embora de ferro e sem brilho algum.
que todos os colares de ouro dos imperadores. Ainda que outrora não houvesse nada de mais difamante do que a cruz. No presente é esse madeiro o que há de mais glorioso no cristianismo. O mesmo se diga dos ferros da escravidão entre os antigos e mesmo hoje entre os pagãos. Nada há de mais ignominioso, mas para os cristãos não há nada mais ilustre do que essas cadeias de Jesus Cristo. Elas livram-nos e preservam-nos dos infames laços do pecado e do demônio. Colocam-nos em liberdade e ligam-nos a Jesus e a Maria, não por imposição e por força, como se faz a forçados, mas por caridade e amor, como a filhos. Atrai-los-ei com cadeias de caridade. Diz Deus pela boca de um profeta, Oséias 11, versículo 4. Estas cadeias são, por conseguinte, fortes como a morte, e de certo modo mais fortes ainda nas pessoas que forem fiéis em usar estes gloriosos sinais até a morte. Pois embora a morte destrua seus corpos, reduzindo-os à podridão, não destruirá estes laços da sua escravidão, já que, sendo de ferro, não se corrompem facilmente. E talvez no dia da ressurreição da carne, no grande momento do juízo final, essas cadeias que lhes ligarão ainda os ossos constituam parte da sua glória e sejam transformados em gloriosas cadeias de luz. Felizes, portanto, 1000 vezes felizes, os ilustres escravos de Jesus e Maria, que usarem essas cadeias até a sepultura. Eis as razões por que se usam estas cadeiazinhas. A primeira razão é para que o cristão se lembre dos votos e promessas do seu batismo, para que se recorde da renovação perfeita que dele fez, por meio desta devoção e da estreita obrigação em que esta de lhe ser fiel. O homem conduz muitas vezes mais pelos sentidos do que pela fé pura e esquece-se facilmente das suas obrigações para com Deus. Se não houve qualquer coisa exterior que lhe faça lembrar, ora, estas cadeiazinhas servem maravilhosamente para lembrar ao cristão as cadeias do pecado e da escravidão do demônio, de que o batismo livrou. Lembram também a descendência de Jesus Cristo, em que o homem se colocou pelo santo batismo, bem como a ratificação que dela fez ao renovar as suas promessas. Uma das razões por que tão poucos cristãos pensam nas promessas do seu santo batismo e vivem tão livremente como se nada tivesse prometido a Deus. Como os pagãos, é que não trazem nenhum sinal exterior que os faça lembrar disso. Segunda razão, é para mostrar que não nos envergonhamos de ser escravos e servos de Jesus Cristo, e que renunciamos à funesta escravidão do mundo, do pecado e do demônio. Uma outra razão é para servirem de garantia e preservação contra as cadeias do pecado e do demônio, pois temos de trazer ou nas cadeias da iniquidade ou as cadeias da caridade e da salvação. Ah, meu querido irmão, quebremos as cadeias do pecado e dos pecadores, do mundo e dos mundanos, do demônio e dos sequazes, e lancemos para longe de nós no seu jugo funesto. Salmo 2, versículo 3. Para me servir das palavras do Espírito Santo, ponhamos os pés nos seus gloriosos ferros e o pescoço nos seus grilhões. Eclesiásticos 6, versículo 25. Curvando os ombros, levemos a sabedoria, que é Jesus Cristo,
sem aborrecer as suas cadeias. Eclesiásticos 6, 26. Note-se que antes de dizer estas palavras, o Espírito Santo vai preparando a alma para que não venha a rejeitar este importante conselho. Eis as suas palavras. Ouve, meu filho, e recebe um conselho de sabedoria, e não rejeiteis o meu conselho. Eclesiásticos 6, versículo 24. Permite-me, meu querido amigo, que eu me una ao Espírito Santo, para te dar o mesmo conselho. As suas cadeias são cadeias de salvação. Eclesiásticos 6, versículo 31. Jesus Cristo, do alto da cruz, deve atrair tudo a si, livre ou forçadamente. Ele atrairá os repróbados com as cadeias de seus pecados, a fim de os acorrentar como forçados e demônios, a sua ira eterna e a sua justiça vingadora. Mas atrairá particularmente nestes últimos tempos os predestinados, com cadeias de caridade. Atrairei tudo a mim. João 12, versículo 32. Hei de atraí-los com cadeias e vínculos da caridade. Oséias 1, versículo 4. Estes escravos de amor de Jesus Cristo, estes prisioneiros de Jesus Cristo, podem usar as cadeias no pescoço, nos braços, à cintura ou nos pés. Padre Vicente Carafá, sétimo geral da Companhia de Jesus, que faleceu em odor de santidade em 1643, trazia uma argola de ferro nos pés, como sinal da sua servidão, e dizia que lamentava não poder arrastar publicamente as suas cadeias. A Madre Inês de Jesus, de quem já falamos, usava uma corrente de ferro em volta da cintura. Alguns outros usaram-na ao pescoço, como penitência pelos colares de pérolas que tinham trazido no mundo. Outros ainda usaram-na nos braços para se lembrarem, nos seus trabalhos manuais, de que eram escravos de Jesus Cristo. Culto especial ao mistério da encarnação. Quarta prática: terão especial devoção ao grande mistério da encarnação do Verbo, celebrado no dia 25 de março. É o mistério próprio desta devoção, visto que ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Primeiro, para honrar e imitar a inefável dependência que o Filho de Deus quis ter de Maria, para a glória de seu Pai e para nossa salvação. Esta dependência manifesta-se de uma maneira particular neste mistério, em que Jesus Cristo está cativo e escravo no meio de Maria Santíssima, e onde depende dela em todas as coisas. Segundo, para agradecer a Deus as graças incomparáveis que deu a Maria, e particularmente por a ter escolhido para sua tão digna mãe. Escolha que se realizou neste mistério. Estes são os dois fins principais da escravidão de Jesus Cristo em Maria. Nota, por favor, que eu digo habitualmente: escravo de Jesus em Maria, escravidão de Jesus em Maria. Pode-se realmente dizer, como muitos o fizeram até aqui, escravos de Maria, escravidão de Maria, mas parece-me preferível dizer escravo de Jesus em Maria, como aconselhava o padre Tronço, superior geral do seminário de São Sulpício, célebre por sua rara prudência e piedade consumada. Foi assim que aconselhou um sacerdote que o consultou sobre este assunto, e as razões de tal proceder são as seguintes. Primeiro, estamos num século orgulhoso
em que abundam os sábios soberbos, os espíritos fortes e críticos, que acham o que criticam nas práticas de piedade, mais fundadas e mais sólidas, a fim de não lhes fornecer, sem necessidade, um pretexto de crítica. Vale mais dizer escravidão de Jesus Cristo em Maria, e dizer-se escravo de Jesus Cristo, do que escravo de Maria. Assim denomina-se essa escravidão, mas de acordo com seu fim último, que é Jesus Cristo, do que com o caminho e meio para lá chegar, que é Maria. Apesar disso, podemos, na verdade, usar sem escrúpulos ambas as dominações, como eu mesmo faço. Por exemplo, um homem que vai de Orleans a Tours pelo caminho de Amboise pode muito bem dizer que vai a Amboise e que vai a Tours, que é viajante para Amboise e para Tours. No entanto, a diferença é que Amboise é apenas um caminho direto para ir a Tours e que só Tours é o seu fim último e o termo de sua viagem. Segundo, o principal mistério que se celebra e honra desta devoção é o mistério da encarnação, no qual se pode ver Jesus em Maria, encarnado no seu seio. Por isso vem mais a propósito dizer escravidão de Jesus em Maria. Jesus habitando e reinando em Maria, conforme a bela oração de tantos homens célebres. Ó Jesus, que viveis em Maria, vinde e vivei em vossos servos, no espírito da vossa santidade, na plenitude de vossa força, na perfeição de vossas vias, na verdade de vossas virtudes, na comunhão de vossos mistérios. Dominai sobre toda a potestade inimiga, em vosso espírito, para a glória do Pai. Amém. Este modo de falar mostra mais claramente a íntima união que existe entre Jesus e Maria. Estão unidos tão intimamente que um está todo no outro. Jesus todo em Maria e Maria toda em Jesus. Ou antes, ela já não existe, é Jesus que é tudo nela. Seria mais fácil separar o sol a sua luz que Maria de Jesus, pelo que se pode chamar a nosso Senhor, Jesus de Maria, é a Santíssima Virgem Maria de Jesus. O tempo não permite deter-me aqui para explicar as excelências e grandezas deste mistério de Jesus, vivendo e reinando em Maria, ou na encarnação do Verbo. Por isso, contendo-me com dizer em duas palavras que este é o primeiro dos mistérios de Jesus Cristo, o mais oculto, o mais elevado e o menos conhecido. Foi neste mistério que Jesus escolheu todos os eleitos, com a colaboração de Maria, escondido no seu seio, que por isso é chamado pelos santos de a sala dos segredos divinos. Foi neste mistério que Jesus operou todos os mistérios, que depois se seguiram em sua vida pela aceitação que deles fez. Jesus, entrando no mundo, disse: Eis que venho para fazer a tua vontade, ó Deus. Hebreus 10, versículo do 5 a 9. Por conseguinte, este mistério é um resumo de todos os outros. Encerra a vontade e a graça de todos. Finalmente, é o trono da misericórdia, da liberalidade e da glória de Deus. Trono da sua misericórdia para nós, pois só podemos nos aproximar de Jesus por meio de Maria, bem como só podemos vê-lo e falar-lhe por intermédio de Maria. Jesus, que atende sempre a sua querida mãe, concede neste mistério sua graça e misericórdia aos pobres pecadores. Vamos, pois, com confiança ao trono da graça. Hebreus 4, versículo 16. É ainda o trono da sua liberdade para com Maria, pois
enquanto o novo Adão permaneceu neste verdadeiro paraíso terrestre, operou tantas maravilhas escondidas que nem os anjos, nem os homens as podem compreender. É por isso que os santos chamam Maria de a magnificência de Deus, como se Deus só em Maria fosse magnífico. Isaías 33, versículo 21. É também o trono da sua glória para o Pai Celeste, pois foi em Maria que Jesus Cristo aplacou perfeitamente seu Pai, irritado com os homens. Foi nela que Jesus reparou cabalmente a glória que o pecado lhe tinha roubado, no sacrifício que fez da sua vontade e de si mesmo. Jesus deu mais glória a Deus do que jamais lhe teria dado todos os sacrifícios da antiga lei. Enfim, foi em Maria que Jesus deu ao Pai uma glória infinita, que jamais havia recebido do homem. Grande devoção pela Ave Maria e pelo Rosário. Quinta prática. Terão muita devoção em rezar a Ave Maria ou saudação angélica. Poucos cristãos, embora esclarecidos, conhecem o valor, o mérito, a excelência e a necessidade desta oração. Foi preciso que a Santíssima Virgem aparecesse repetidas vezes a grandes santos muito esclarecidos, como São Domingos, São João Capistrano, o bem-aventurado Alano da Rocha, para lhes mostrar o mérito dessa devoção. Compuseram grossos volumes sobre as maravilhas da sua eficácia na conversão das almas. Publicaram altamente e pregaram publicamente que, tendo a salvação do mundo, começando pela Ave Maria, a salvação de cada alma em particular está ligada a esta oração. Foi esta oração que fez dar à terra seca e estéril o fruto da vida. E é esta mesma oração que, rezada com devoção, deve fazer germinar as nossas almas a palavra de Deus e fazer brotar o fruto da vida, que é Jesus Cristo. Disseram ainda que a Ave Maria é um celeste orvalho que rega a terra, isto é, a alma, para lhe fazer produzir fruto a seu tempo. E a alma que não for regada por esta oração ou orvalho celeste não dará fruto, mas apenas sarças e espinhos, não estando longe de ser amaldiçoada. Eis o que a Santíssima Virgem revelou a bem-aventurado Alano da Rocha, conforme é referido no seu livro Dignate Rosarium, e depois citado por Catagena. Fica sabendo, meu filho, e falo-á sabendo a todos, que um sinal provável e próximo de condenação eterna é ter aversão, tibieza e negligência em rezar a saudação angélica, que salvou todo mundo. Palavras tão consoladoras, quão terríveis, que dificilmente se acreditariam se não tivéssemos este santo por garantia, e antes dele São Domingos, e depois muitos outros grandes personagens, com a experiência de muitos séculos. Efetivamente sempre se verificou que os que trazem o sinal da condenação, como todos os hereges, os ímpios, os orgulhosos e os mundanos, odeiam e desprezam a Ave Maria e o terço. Os hereges ainda aprendem a rezar o Pai Nosso, mas não a Ave Maria, nem o terço. Tem-lhes horror, prefiram trazer consigo uma serpente a um terço. Os orgulhosos, embora católicos, como têm as mesmas inclinações que seu pai Lúcifer, também desprezam ou votam indiferença à Ave Maria, considerando o terço como uma devoção para efeminados, própria para ignorantes e analfabetos. Pelo contrário, a experiência tem mostrado que aqueles e aquelas que apresentam grandes sinais de predestinação amam,
saboreiam e rezam com prazer a Ave Maria, e que quanto mais são de Deus, tanto mais gostam desta oração. Foi o que disse a Santíssima Virgem ao bem-aventurado Alano, depois das palavras que acabo de citar. Não sei como isto se faz, nem porquê, mas não deixa de ser uma realidade. Não tem o melhor segredo para conhecer se uma pessoa é de Deus do que ver se ela gosta de rezar a Ave Maria e o terço. E digo, gosta porque pode acontecer que uma pessoa esteja na impossibilidade natural ou mesmo sobrenatural de a rezar, mas sempre gosta e a inspira aos outros. Almas predestinadas, escravas de Jesus e Maria, ficam sabendo que a Ave Maria é a mais bela de todas as orações, depois do Pai Nosso. É a saudação mais perfeita que podemos dirigir a Maria, porque é a que o Altíssimo lhe transmitiu por um arcanjo, a fim de lhe ganhar o coração. E foi tão poderosa pelos encantos secretos de que está cheia, que Maria consentiu na encarnação do Verbo, apesar da sua profunda humildade. Será também por meio desta saudação que lhe ganharemos infalivelmente o coração, se a dissermos como convém. Ave Maria, bem rezada, isto é, rezada com atenção, devoção e modéstia, segundo aos santos, é a adversária que põe o demônio em fuga e o martelo que o esmaga. É a santificação da alma, a alegria dos anjos, a melodia dos predestinados, o cântico do Novo Testamento, o gozo de Maria e a glória da Santíssima Trindade. A Ave Maria é um orvalho do céu, que torna a alma fecunda. É um beijo puro e amoroso que se dá a Maria. É uma rosa vermelha que lhe apresenta, uma pérola preciosa que lhe oferece. É um pouco de ambrosia e de néctar divino que se lhe dá. Todas essas comparações são dos santos. A Ave Maria é um orvalho celeste que molha a terra, isto é, nossa alma, para que dê frutos no seu devido tempo. Uma alma não irrigada pelo orvalho celeste desta oração não traz nenhum fruto, mas somente tribulação e espinhos, e está próxima de ser amaldiçoada. Peço-te instantemente, pelo amor que te tenho em Jesus e Maria, que não te contentes com rezar a coroinha de Nossa Senhora, mas que rezes o terço cada dia, e mesmo se tiveres tempo, o rosário cotidiano. Se o fizeres, bendirás na hora da morte o dia e o momento em que me acreditastes. Depois de teres semeado nas bênçãos de Jesus e Maria, recolherás bênçãos eternas no céu. Aquele que semeia nas bênçãos, bênçãos recolherá também. 2 Coríntios, versículo do 9 e 6. O Magnífica, sexta prática. Para agradecer a Deus as graças que concedeu à Santíssima Virgem, as almas escolhidas dirão muitas vezes o Magnífica. A exemplo da bem-aventurada Maria de Doiguines e de vários outros santos. É a única oração e a única composição da Santíssima Virgem, ou antes que Jesus compôs nela, pois ele falava pela sua boca. Este é o maior sacrifício de louvor que Deus recebeu na lei da graça. Por um lado, é o mais humilde e reconhecido, por outro, o mais sublime e elevado de todos os cânticos. Há nele mistérios tão grandes e escondidos que os anjos os ignoram. Gerson, doutor muito piedoso e sábio, gastou uma parte da vida a compor tratados plenos e erudição e piedade.
sobre os mais difíceis temas, mas foi só depois, no fim da vida, que empreendeu a tremer a explicação do Magnífica, para assim coroar todas as suas obras. Dize-nos, num volume em fólio, e sobre ele compõe coisas admiráveis do belo e divino cântico. Entre outras coisas, ele diz que a própria Santíssima Virgem o recitava muitas vezes, particularmente depois da Sagrada Comunhão, em ação de graças. O erudito Benzônio, explicando também o Magnífica, conta muitos milagres operados pela sua virtude. Diz que os demônios tremem e se põem em fuga quando ouvem as palavras. Manifestou o poder do seu braço e confundiu os soberbos nos pensamentos de seus corações. Lucas 1, versículo 51. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus te abençoe. Salve Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.